Meus queridos irmãos e irmãs, ainda na festa de Natal, a igreja nos convida não somente a olharmos para a gruta, para os pastores, mas hoje, na missa que nós estamos celebrando, a chamada Missa do Dia de Natal, a igreja nos convida a elevarmos os nossos olhos para a eternidade. Por isso nós ouvimos no evangelho desta missa o prólogo do evangelho de São João. Ouvimos na missa da noite de ontem o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo no templo. Hoje pela manhã, quando celebramos a missa da aurora, ouvimos o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo nas almas. E agora, na missa do dia, ouvimos a geração do Verbo eterno do Pai desde toda a eternidade. O evangelho começa nos dizendo exatamente assim, não no tempo de Belém, mas na eternidade, antes de o tempo começar, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Está nos falando da geração do Filho, da geração eterna, da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Antes da manjedoura havia a eternidade. Antes de ouvirmos nosso Senhor Jesus Cristo chorando, havia somente a glória da Santíssima Trindade. Antes da carne havia a geração do Verbo. E é neste mistério que a igreja nos faz entrar no dia de hoje. Nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, perfeitamente feliz, perfeitamente satisfeito, nada poderia acrescentar glória a Deus, nada poderia acrescentar felicidade à vida divina, nada, absolutamente nada. Deus se basta a si mesmo, é perfeitamente feliz, perfeitamente glorioso, não falta nada na sua vida divina, mas quis criar tudo quanto existe. O evangelho de hoje nos diz que foi por meio dele que todas as coisas foram feitas, todas as coisas foram criadas, com a sabedoria do Pai, que é o Filho, e com a sua sabedoria e com o seu amor, que é o Espírito Santo, Deus fez todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, e todas elas participam de um único plano, de uma única sorte. Todas essas coisas foram feitas por uma única razão, para participarem da felicidade e da vida de Deus. De modo singular e especial, nós, os seres humanos, e depois todo o restante da criação, por causa de nós. As profecias que ouvimos agora no tempo do Advento nos falam até mesmo da redenção da obra criada de Deus, da natureza, como quando o profeta nos dá aquela imagem do leão e do bezerro pastando junto. Todas essas coisas ficaram desordenadas por uma única coisa, por um único evento, por um único fato. As coisas todas saíram de ordem, os planos de Deus foram perturbados por conta de um único evento: o pecado de nossos primeiros pais, Adão e Eva. Foi por conta do pecado de Adão e Eva que as coisas todas saíram do eixo. O projeto de Deus que foi traçado com a sua sabedoria e com o seu amor, para que nós, a coroa da criação, pudéssemos participar da sua vida divina, saiu dos trilhos por conta da desobediência dos nossos primeiros pais. E isso fez com que até mesmo as outras coisas gozassem de uma certa desordem. Todo o restante das obras da criação ficaram também desordenados por conta do pecado de nossos primeiros pais. E este mesmo Deus que falava que é perfeitamente feliz, se basta a si mesmo, a quem nada pode acrescentar algo, perfeito em sua glória, que não precisava absolutamente de nenhum de nós, nenhum, se compadece
da nossa fraqueza, se compadece da nossa miséria e resolve reestabelecer o seu plano, por mais que tentássemos interferir. São Bernardo de Claraval nos faz uma descrição de como isso pode ter acontecido depois do pecado de nossos primeiros pais, num diálogo da corte celeste. As virtudes de Deus se reúnem todas em torno do Eterno Pai para dialogar. O que farão com o homem após o pecado, após negar o amor e a misericórdia de Deus? O diálogo passa no coração da Santíssima Trindade. E após o pecado de Adão e Eva, dois são os personagens que ganham destaque na corte celeste. Dois atributos de Deus: a justiça, que clama por reparação, e a misericórdia, que implora pelo homem. A justiça diz ao Eterno Pai: a tua palavra foi violada, o homem pecou e a ordem foi rompida no mundo. Por isso, é preciso que haja um grande castigo, é preciso que a humanidade passe por um grande sofrimento, para que a justiça não saia ferida e não saia manchada. E ao mesmo tempo, a misericórdia também reclama: mas eles são obra de tuas mãos, foram criados pelo teu amor. Se você os pune, a misericórdia sai fragilizada. E diante deste duelo entre a misericórdia e a justiça, uma voz se levanta no seio da Santíssima Trindade, a voz do Filho Eterno, e diz: aquele por quem tudo foi feito, aquele que é a sabedoria do Pai, aquele que é Deus de Deus e luz da luz. Aquelas palavras que nós ouvimos na carta aos Hebreus: eis-me aqui, envia-me. Diz a segunda pessoa da Santíssima Trindade: eu assumirei a carne do homem, eu sofrerei aquilo que pede a justiça e serei a manifestação daquilo que clama a misericórdia. E assim, não por necessidade, mas por amor, o Verbo eterno decide entrar no tempo. Santo Tomás de Aquino nos diz que o motivo da encarnação foi um motivo de misericórdia, foi por amor. É verdade, depois do pecado nós merecemos castigo, mas Deus se fez um de nós para ser castigado por nós, para que a misericórdia se manifestasse no meio da criação. O Filho, que foi gerado eternamente pelo Pai, sem começo, sem ter um antes, sem ter um depois. Agora, esse mesmo Filho, eterno e onipotente, escolhe nascer no tempo, com uma carne semelhante à nossa. Não naquelas condições que esperaríamos que Deus viesse a este mundo, num palacete, mas em uma manjedoura. Aquele que sustenta o universo aceita ser sustentado por um bocado de palha, por umas madeirinhas reunidas. Aquele que dá ser a todas as coisas aceita depender do leite de sua mãe. Aquele que governa o céu aceita ser colocado no lugar onde comem os animais. E aqui é que está o mistério do Natal. Aqui é que está o escândalo da lógica de Deus. Como Deus pode ser tão bom, como São Paulo nos diz na carta aos Filipenses, como pode ser tão desapegado, despojando-se de todo, até mesmo da sua glória, para assumir uma condição semelhante à condição de escravo. Isso é porque Deus ama a pequenez. Não há como ser diferente. Se Deus viesse como talvez nós pensássemos que deveria ter vindo, ou seja, na sua
totalidade, na totalidade da sua glória, na totalidade da sua grandeza, na sua majestade completa, tudo quanto aquilo que nós pensamos que é digno e justo de Deus, talvez isso nos afastaria. Isso faria com que nós tivéssemos mais medo do que vontade de se aproximar. É completamente o contrário. Quando nós olhamos para uma criança recém-nascida, temos ímpeto, temos vontade de nos aproximar logo e tomar no braço o recém-nascido. Se fosse aquela imagem gloriosa e majestática, talvez até poderíamos nos curvar a certa distância, mas com muito receio, e de modo algum teríamos coragem de nos aproximar. A manjedoura não se impõe, ela não se defende, pelo contrário, ela precisa ser defendida, apenas recebe. E por isso a manjedoura foi digna, porque é o único lugar capaz de tolerar Deus de uma forma tão pequenina. E agora nós precisamos entender que o mistério do Natal não cessou 2025 anos atrás, exatamente como nós hoje estamos recordando essa data jubilar. Não cessou quando nosso Senhor veio no tempo pela primeira vez. Não. O mistério do Natal se prolonga até hoje, porque o mesmo Verbo que se fez pequeno na manjedoura continua a se fazer pequenino no sacrário. Nós podemos dizer com segurança de que o sacrário é a manjedoura do tempo da igreja, do tempo em que nós vivemos. Na manjedoura, o menino Jesus estava indefeso, entregue aos cuidados de Maria e de José. E no sacrário, ele é pão indefeso, entregue às mãos dos homens. Está indefeso. Se somos dignos ou não, está refém das nossas mãos. Na manjedoura, ele podia ser acolhido ou rejeitado, e no sacrário pode ser adorado ou ignorado. Nada mudou. Continuamos vivendo no mesmo mistério que acompanha a igreja desde a sua fundação. A lógica de Deus continua sendo a mesma. Ele se confia à nossa liberdade, se entrega em nossas mãos, desta forma pequena e singela, para restabelecer seu plano original de nos fazer participarmos da sua felicidade. Por isso, hoje, celebramos a última missa de Natal, ainda viveremos a 8ª, mas cada dia com o seu mistério particular. Mas precisamos nos lembrar que o Natal não terminou em Belém, e não termina também com esta última missa, a missa do dia de Natal. O mistério do Natal continua em cada altar, porque o Verbo que estava no seio do Pai, o Verbo por quem tudo foi feito, o Verbo que se fez carne, continua a se fazer pequeno no meio de nós. Deus não se impõe, Ele se oferece. E nós precisamos pedir ao Senhor, neste dia de hoje, nesta missa, que as nossas almas aprendam a amar a pequenez, que os nossos corações se tornem como manjedouras, como sacrários, que portam a nosso Senhor Jesus Cristo, e que, diante da manjedoura que nós temos no tempo da igreja, no nosso tempo, que é o sacrário, nós vejamos Deus pequeno e eterno como Ele é. E que agora, nós que vamos nos aproximar do Senhor, e o teremos depositado na manjedoura dos nossos corações, tenhamos a mesma fé dos pastores, que chegaram diante da manjedoura e se prostraram para adorar o menino, a mesma fé dos reis, que vieram do Oriente para visitar o menino, e chegando lá, se prostraram diante de Jesus, a mesma fé de Maria e de José, que, embora tivessem acompanhado todo o tempo da gestação de nosso Senhor no ventre de Maria, depois que nosso Senhor nasce, se prostram e adoram o menino. Que nós
diante do Senhor na Eucaristia, possamos permanecer sempre em adoração e reconhecendo que Deus quer restabelecer aquele plano de nos fazer felizes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.